Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7:02. Repita. 7:02. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2020, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 15 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O estado de São Paulo faz previsões pessimistas para o fim da pandemia do coronavírus, caso os índices de isolamento social não aumentem. Mesmo com a capital estabelecendo um mega feriado de 6 dias, o isolamento não passou de 55% no período. O recomendado pelas autoridades de saúde é de 70%. Com isso, o governo paulista prevê que haverá casos de contaminação até outubro. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Organização Mundial da Saúde suspende testes com cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid-19. CCR Nova Dutra inicia campanha de alerta sobre o período de neblina. Ministro Luiz Roberto Barroso toma posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Exame de Dias Toffoli para Covid-19 dá negativo. Ministro segue internado. SISU oferta vagas para estudantes de ensino à distância. Ministro volta a afastar a prorrogação de rodovias perto de fim da concessão. Morre em São Paulo Vadão, ex-técnico da Seleção Brasileira Feminina. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. O Brasil está aí com 28 mil mortos e com 600 mil empresas mortas também. Vou falar sobre isso hoje. Vou falar também sobre as consequências da divulgação da reunião ministerial, que já fizeram o dólar cair e a Bolsa subir. Há um entusiasmo grande na Bolsa, né, e no mercado em geral. E, por outro lado, os preços dos insumos hospitalares dispararam por causa dessa Covid-19. Uma alta de 5.000%, deixando doidos os proprietários de hospitais particulares. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7:06. Repita. 7:06. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou ontem que suspendeu temporariamente testes com a cloroquina e hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. A decisão foi tomada dentro dos Ensaios Solidariedade, uma iniciativa internacional com 100 países coordenada pela OMS para buscar tratamentos contra a doença. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, afirmou que a suspensão foi determinada depois de um estudo publicado na semana passada na revista científica The Lancet. A pesquisa, feita com 96 mil pessoas, apontou que não houve eficácia das substâncias contra a Covid-19 e detectou risco de arritmia cardíaca nos pacientes que as utilizaram. A OMS afirmou que o quadro executivo do Solidariedade, composto por 10 países, vai analisar dados disponíveis globalmente sobre as drogas que são usadas para tratar malária e doenças autoimunes. Tedros afirmou ainda que os outros testes dos ensaios Solidariedade vão continuar. A suspensão refere-se apenas às pesquisas com a cloroquina e a hidroxicloroquina.
Com a proximidade do inverno e dias com temperaturas mais baixas, é cada vez mais comum a incidência de neblina na Via Dutra, principalmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. O fator climático, como aumento de umidade e queda da temperatura, podem favorecer o aparecimento de pontos de neblina. De janeiro a abril deste ano, foram registrados 53 dias com situações de neblina na rodovia. No mesmo período do ano passado, foram 122 dias, uma redução de 57%. Apesar da redução de situações de neblina, todo cuidado é importante para evitar acidentes. Por isso, a CCR Nova Dutra deu início à campanha de reforço e orientação aos usuários sobre como se comportar caso realize uma viagem sob neblina. Reduzir gradualmente a velocidade, manter distância segura do veículo à frente, nunca utilizar farol alto e nunca parar na pista. São algumas das orientações. Estradas. Neste momento, rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito em boas condições, o tempo vai melhorando, a gente já tem sol aparecendo aí e pelo menos neste momento, nestas rodovias, a gente não tem pontos com neblina. O rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação da Dutra, Ailton Senna também tem boa visibilidade, trânsito tranquilo nesta manhã de terça-feira. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom, ainda tem alguns pequenos trechos com neblina nesse momento, mas o sol também já vai aparecendo por lá. Chegada a Ubatuba com sol nesse momento. A mesma coisa na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre, tempo bom, ambos os trechos nesse momento, tanto Serra quanto Planalto, o motorista não enfrenta problemas de visibilidade nem de trânsito, o sol também vai aparecendo aos poucos. Agora Tamoios tem pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação. Estas obras começam ali no finalzinho do trecho de Planalto, a partir do quilômetro 64 até a chegada a Caraguá. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito bom com sol nesta manhã. Agora 7h09. Repita. 7:09. O presidente Jair Bolsonaro resolveu de última hora ir à Procuradoria-Geral da República, PGR, para participar da posse ontem do novo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena. Bolsonaro participou da posse por videoconferência do Palácio do Planalto. No final da cerimônia, fez um breve discurso. No pronunciamento, disse que gostaria de apertar a mão do novo integrante daquele colegiado maravilhoso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que estava presente no evento, disse que ele estava convidado. Minutos depois, o presidente saiu do Planalto em direção à sede da PGR, que fica a cerca de 3 quilômetros. Lá, cumprimentou alguns dos presentes e tirou fotos. Cerca de 20 minutos depois, já havia retornado ao Planalto. Augusto Aras defendeu ainda a independência entre os poderes, mas com harmonia para que não haja caos. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, em parceria com a Secretaria de Logística e Transportes, lançou o site Abastecimento Seguro. O objetivo é de prover informações aos consumidores e caminhoneiros sobre as estradas, localização e situação dos postos de combustíveis e condição das vias e funcionamento dos serviços gerais do setor. Na plataforma, o cidadão também pode denunciar a falta de itens em estabelecimentos essenciais vinculados à alimentação, bem como informar preços abusivos praticados pelo comércio. Basta acessar o site Abastecimento Seguro e fazer a denúncia. No que se refere à competência da Secretaria de Agricultura, as denúncias que entram na plataforma voltada a problemas de abastecimento alimentar são analisadas e passam por validação técnica. Os donos ou os funcionários dos estabelecimentos também podem informar problemas relativos à disponibilidade do transporte público para chegar ao trabalho, aquisição de matéria-prima e dificuldades em contratar serviços gerais. Agora 7h11 e número de adoções diminui à medida que a idade da criança aumenta. 10.120 crianças e adolescentes foram adotados no Brasil no período entre maio de 2015 até o último dia 5 de maio deste ano. Números do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, revelam ainda que no último dia 5 de maio havia 5.026 crianças disponíveis para adoção.
e 34.443 pessoas na fila para adotar uma criança. Os dados constam do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e foram divulgados nesta segunda-feira, dia 25 de maio, data em que é celebrado o Dia Nacional da Adoção. Uma análise nos registros mostra que, à medida que a idade aumenta, o número de adoções diminui. Das 10.120 crianças e adolescentes que ganharam uma nova família entre 2015 e 2020, 5.204, ou seja, 51% delas, foram crianças de até 3 anos completos e 2.690, o que representa 27%, foram crianças de 4 a 7 anos de idade. 15 em cada 100, o que dá 1.567 crianças adotadas, tinham entre 8 e 11 anos, e apenas 649 delas, ou seja, 6% do total, tinham mais de 12 anos de idade. Uma das conclusões do detalhado estudo divulgado pelo CNJ é que existe um número alto de crianças e adolescentes disponíveis para adoção e ainda não vinculadas a nenhum pretendente, mesmo havendo cerca de 21 pretendentes aptos à adoção para cada criança disponível. Isso acontece principalmente porque menos de 0,5% dos pretendentes declaram aceitar adotar adolescentes, apesar de eles representarem 77% do total de crianças e adolescentes que precisam de um novo lar. Para marcar o Dia Nacional da Adoção e chamar a atenção para o assunto, o CNJ organizou diversas ações na internet. Uma delas é o tuitaço nas redes sociais, usando a hashtag Adotar é Amor. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José. T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h16. Repita. 7h16. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade definiu regras complementares para a visitação pública ao refúgio de vida silvestre do arquipélago de Alcatrazes. Há um mês, o Instituto já tinha publicado uma instrução normativa que padroniza as regras para mergulho em todas as unidades de conservação federais. Criada em 2016, a Unidade de Conservação Federal fica no litoral paulista, entre São Sebastião e Ilhabela. Tem 67 mil hectares e, segundo o Instituto, abriga mais de 1.300 espécies animais, servindo como área de alimentação, reprodução e descanso para mais de 10 mil aves marinhas e diversas espécies de peixes. O novo texto contém apenas 10 artigos e revoga a validade da portaria que, em 2017, estabeleceu, em caráter experimental, as normas e procedimentos gerais para cadastramento e autorização de atividades comerciais no refúgio, como mergulho autônomo e visita a bordo e de embarcações. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse ontem como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na mesma cerimônia, o ministro Luiz Edson Fachin tomou posse como novo vice-presidente. E Barroso e Fachin também são ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Barroso vai substituir a ministra Rosa Weber à frente da corte e presidirá o tribunal pelos próximos 2 anos. Caberá a Barroso e a Fachin comandar o TSE durante as próximas eleições municipais. O pleito está previsto para outubro e Barroso já disse ver risco real de adiamento em razão da pandemia do novo coronavírus. A solenidade de posse dos magistrados nas novas funções aconteceu de uma forma diferente. No plenário da corte, que costuma ficar lotado de políticos e juristas, em cerimônias como essa, estavam presentes apenas ministros e alguns servidores do TSE.
O exame do presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Dias Toffoli, para Covid-19 deu negativo, informou ontem a assessoria da corte. O boletim médico da equipe que atendeu o ministro informou que Toffoli vai fazer novos exames para descartar a hipótese de um falso negativo. Enquanto isso, ele ficará internado. O ministro está estável, respira sem ajuda de aparelhos e nas últimas horas apresentou melhoras nos sintomas respiratórios. Toffoli foi internado no sábado para passar por uma cirurgia para drenagem de abscesso. Durante a internação, o ministro apresentou sinais que sugeriram possível infecção pelo coronavírus. No último dia 20, Toffoli já havia sido submetido a um teste que também deu negativo para coronavírus. O ministro ficará de licença médica por 7 dias, podendo ser ampliada dependendo do resultado dos exames. O vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, assumiu a presidência do tribunal e comanda a corte até o retorno de Toffoli. Uma portaria publicada ontem pelo Ministério da Educação, o MEC, amplia possibilidades de estudantes que pretendem ocupar uma vaga no ensino superior público no país. O Sistema de Seleção Unificada, SISU, passa a permitir a oferta de vagas na modalidade de ensino à distância, EAD. As alterações passam a valer já para o processo seletivo do segundo semestre do programa. Além da permissão para ampliar os modelos de cursos ofertados no programa, o MEC também determinou mudanças para as instituições de ensino superior públicas que ofertam vagas pelo SISU. Com as novas determinações, as universidades terão que disponibilizar meio digital para que o estudante possa encaminhar a documentação digitalizada exigida para a matrícula. Outra medida é a publicação em suas páginas eletrônicas na internet da lista de espera por curso, turno e modalidade de concorrência, assim como a sistemática adotada para a convocação dos candidatos. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. Os candidatos com melhor classificação são selecionados de acordo com suas notas no exame. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia deve ser com pouca nebulosidade em toda a região. As temperaturas máximas se mantêm estáveis. A massa de ar frio manterá as temperaturas baixas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje não deve passar dos 20 graus. Neste momento temos 15 graus. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 3600-6000. 7h23. Repita. 7h23. A Procuradoria da Câmara Municipal de Ilhabela afirmou que é inconstitucional o projeto de lei da Prefeitura que trata do programa emergencial destinado às microempresas e empresas de pequeno porte. O secretário de Planejamento e Gestão e Estratégia, Luiz Lobo, disse que considera a decisão política. Segundo nota da Câmara Municipal, a análise indica que o projeto é inconstitucional, com falta de um estudo programático e dados concretos, acompanhando a propositura, de modo a justificar a própria finalidade do programa. O parecer ainda aponta que o projeto tratou indevidamente de matérias que não são de competência do município, como subvenção econômica e relações trabalhistas, maculando o pretendido texto legal. A Procuradoria da Câmara seguiu no mesmo entendimento do jurídico da Prefeitura, que teria se manifestado contrário ao texto apresentado por meio de 4 memorandos e 2 despachos. Os procuradores ainda enfatizaram a falta de justificativa para o aporte financeiro de 18 milhões e meio de reais, pois não há qualquer demonstração de cálculos que levaram à conclusão de que este seria um montante viável para o fim pretendido pela lei. Com parecer contrário da Casa, o projeto de lei manterá sua tramitação em sessão ordinária.
A EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, alerta para o aumento expressivo de ocorrências relacionadas a pipas na rede elétrica durante o mês de abril e a primeira quinzena de maio. O período coincide com a recomendação das autoridades para o isolamento social e a suspensão das aulas escolares, como prevenção ao contágio pela Covid-19. Somente nos últimos 45 dias foi apontado aumento de 53% nos casos de pipas na rede, comparando ao mesmo período de 2019. Foram registradas 136 ocorrências, impactando 3.700 clientes com falta de energia. Os municípios da região com maior quantidade de registro no período são Taubaté, com 22 ocorrências e 352 consumidores impactados com falta de energia. Jacareí teve 16 casos e 212 clientes afetados, e São José dos Campos com 15 ocorrências e 727 consumidores impactados. Morreu ontem o ex-técnico de futebol Oswaldo Alvarez, o Vadão, aos 63 anos. Ele lutava contra um câncer no fígado desde o ano passado. Com passagens por Corinthians, São Paulo, Guarani e Ponte Preta, Vadão foi o técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino na última Copa do Mundo da modalidade, no ano passado. O ex-treinador foi diagnosticado com câncer no ano passado e passava por tratamento. O quadro de saúde dele, no entanto, piorou no dia 12 deste mês, quando o técnico foi internado no Hospital Albert Einstein. Ele não resistiu às sessões de quimioterapia e radioterapia. Vadão foi campeão do torneio Rio-São Paulo pelo São Paulo em 2001 e da Série C do Campeonato Brasileiro com o 15 de Piracicaba em 1995, entre outros títulos. Um dos maiores trabalhos dele foi comandando a seleção feminina de futebol. O técnico teve 2 passagens pela equipe, entre 2014 e 2016 e entre 2017 e 2019. Ele foi bicampeão da Copa América em 2014 e 2018 e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto, no Canadá. Vadão foi demitido da seleção em 2019 após eliminação na Copa do Mundo, na França. Este foi o último trabalho dele no futebol. Agora 7h27 e mais 5 milhões de pessoas recebem a segunda parcela do auxílio emergencial. Mais 5 milhões de brasileiros recebem a segunda parcela do auxílio emergencial nesta terça-feira. O dinheiro é depositado em uma conta digital da Caixa para quem faz aniversário em novembro e dezembro. Serão os últimos pagamentos dessa fase do calendário, que começou na quarta passada pelos nascidos em janeiro e fevereiro. Em todos esses casos, não é possível nem sacar nem transferir o dinheiro. A Caixa explica que se precisar usar a grana imediatamente, o cidadão terá que fazer o cartão de débito virtual, pela internet, e com ele poderá realizar compras online e pagar algumas contas, por exemplo. Até para evitar aglomerações nas agências, saques em espécie e transferências serão liberados a partir do próximo sábado. Cada dia para pessoas que nasceram em um mês diferente, a começar pelos aniversariantes de janeiro. Vale lembrar que também tem sido feito o depósito da primeira parcela do auxílio emergencial para um grupo de brasileiros que tiveram o benefício aprovado depois do pagamento para o restante da população. Nesta terça, é a vez dos nascidos em setembro. Nesses casos, a situação é diferente. O dinheiro cai na conta indicada pelo cidadão e já é possível fazer o saque em espécie no dia do recebimento. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica informou ontem que 195 alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR, em Barbacena, Minas Gerais, testaram positivo para a Covid-19. Destes, 90 estão em isolamento na instituição e os outros 105 já se recuperaram do coronavírus e foram para casa. O número de casos de Covid-19 em Barbacena teve um salto neste último fim de semana e chegou a 235 confirmados pelo estado. De acordo com a Força Aérea Brasileira, FAB, os resultados dos testes dos alunos infectados foram anexados à Secretaria Municipal de Saúde no fim de semana, o que explica este aumento divulgado nos boletins. Na última sexta-feira, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação para suspender imediatamente todas as aulas e demais atividades acadêmicas presenciais na escola.
Os economistas do mercado financeiro baixaram pela 15ª vez seguida a previsão para o Produto Interno Bruto, PIB, neste ano. As projeções fazem parte do boletim de mercado conhecido como Relatório Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Para o PIB de 2020, a expectativa de redução passou de 5,12% para 5,89%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A nova redução da expectativa para o nível de atividade foi feita em meio à pandemia do novo coronavírus, que tem derrubado a economia mundial e colocado o mundo no caminho de uma recessão. O estudo Indicadores Imobiliários Nacionais do primeiro trimestre de 2020 mostram que a construção civil reduziu os lançamentos devido à pandemia. Eles foram realizados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai Nacional. Ao todo, foram analisados dados de 118 municípios, sendo 18 capitais. De acordo com a Câmara, o setor vinha em tendência de crescimento desde janeiro de 2018. O Brasil registrou aumento de 26,7% nas vendas de apartamentos no comparativo entre o primeiro trimestre de 2020 e igual período de 2019. Entretanto, as incertezas no mercado levaram a uma queda de 14,8% nos lançamentos de unidades habitacionais, 18 mil unidades na comparação do primeiro trimestre deste ano contra o mesmo período do ano passado. Segundo a Câmara, a maior queda no número de unidades lançadas foi observada na região Nordeste, com 56,3% menos que no primeiro trimestre de 2019, seguida pelo Sul, com diferença de 29,1%. A região Sudeste teve pequena variação negativa de 2,4%. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, voltou a afastar ontem a possibilidade de o governo prolongar, em razão da pandemia, o prazo de contratos de concessões rodoviárias prestes a serem encerradas. Freitas citou o exemplo da Presidente Dutra, que liga São Paulo a Rio de Janeiro, que vence em 2021. Aumentar o prazo de concessão é uma das formas de o governo reequilibrar contratos que foram afetados pela pandemia do novo coronavírus. O ministro, no entanto, pontuou que não haverá atraso em novos leilões em razão das recomposições que podem ser feitas de outras formas. Nós vamos licitar a Dutra. Quem quer ficar com a Dutra já se prepara para a licitação, falando um português claro para todo mundo, disse o ministro. Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, disparou ontem, subiu 4,25%. O dólar comercial emendou a quarta queda consecutiva e fechou com desvalorização de 2,08%, cotado a R$ 5,45 na venda, com expectativas positivas em relação ao cenário político interno e otimismo no exterior. Euro cotado a R$ 5,94, com queda de 1,57%. Nos Estados Unidos, houve ausência de negócios em Wall Street por causa do feriado do Memorial Day ontem. Agora 7h33. Repita. 7h33, vamos para a boa notícia. E o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, está desenvolvendo um equipamento para o monitoramento da presença do coronavírus nas partículas do ar. O estudo recebeu R$ 250 mil do Ministério Público do Trabalho. O trabalho será desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Bioengenharia, em parceria com o Laboratório de Genômica Médica do Hospital AC Camargo e o Instituto de Estudos Avançados da Força Aérea Brasileira. De acordo com o ITA, o projeto consiste em um equipamento de baixo custo que fará um monitoramento seguro da presença de micro-organismos dispensados no ar, em particular o coronavírus, em áreas de grandes circulações de pessoas, como hospitais, aeroportos e estabelecimentos comerciais. O equipamento poderá prevenir ou antecipar possíveis novas ondas de retransmissão e contágios decorrentes de novas mutações do vírus e pode liberar áreas que mostram ausência de partículas virais infectantes. 7h33.
7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h37. Repita. 7h37. Olha, e hoje, amanhã e quinta-feira acontece um ciclo de diálogos entre entidades para compreender os impactos da crise causada pela pandemia de Covid-19 no setor privado e caminhos para a retomada econômica. O tema é o setor privado e a crise. Hoje acontece às 5 da tarde um panorama da indústria, serviços e construção civil com Ciesp, a Convap, Desenvolve Vale, Secov, a Ceivap, a Secom e OAB. Amanhã, no mesmo horário, às 5 da tarde, um panorama do comércio, turismo, indústria e serviços. E na quinta-feira, também no mesmo horário, diálogo com o governo, com representantes do Executivo, Legislativo Estadual e Federal e consórcios de prefeitos. Todos os encontros serão realizados via live no YouTube, Juntos pela Retomada. Você também pode acompanhar as redes sociais do Desenvolve Vale e da Aconvap para mais informações. Nos últimos 14 dias, o Brasil somou 3 vezes o número de novos casos de Covid-19 que os 27 países da União Europeia juntos. Epicentro da doença por várias semanas, a União Europeia viu o fechamento de suas fronteiras internas, enquanto vários governos adotaram regras duras de confinamento. Desde o início de maio, porém, um lento processo de relaxamento da quarentena vem sendo realizado. De acordo com os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, uma agência oficial da União Europeia, um total de 65,6 mil novos casos foi detectado na região nos últimos 14 dias. Se os dados do Reino Unido fossem somados, o total seria de 105,6 mil. No Brasil, neste mesmo período, porém, a agência europeia registrou 191 mil novos casos. Segundo os dados do Ministério da Saúde brasileiro, os números de casos confirmados no período foram cerca de 200 mil. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse ontem que o impacto da pandemia do novo coronavírus em cidades do interior ainda está por vir. Mesmo sem a interiorização, o Brasil já tem mais de 22 mil mortes por Covid-19 e mais de 350 mil casos confirmados da doença, segundo dados do Ministério da Saúde. Pazuello discursou durante uma videoconferência realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ontem. Ele explicou que a pandemia tem 3 etapas: preparação, impacto nas regiões metropolitanas e capitais e impacto no interior. O ministro interino da Saúde disse que o Brasil passa pela segunda etapa com concentração nos grandes centros e que haverá um espraiamento dos casos para cidades do interior. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Comebol, retomou ontem o trabalho na sede presencial em Luque, no Paraguai. Após dispensar os funcionários para o trabalho de home office durante o momento mais agudo da pandemia do novo coronavírus, a entidade retomou o expediente normal. E terá como objetivo principal planejar o retorno da disputa da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente da Comebol paraguaio, Alejandro Domingues, fez a ressalva que, apesar do interesse de propiciar a volta do futebol, a saúde pública está em primeiro lugar. Os torneios organizados pela entidade estão paralisados desde o começo de março e ainda não tem data para serem retomados. A pandemia mexeu até mesmo com a realização das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar em 2022. Os primeiros jogos seriam disputados no final de março e agora foram remarcados para setembro. Segundo o presidente da entidade, a Comebol tem o compromisso de retomar todos os torneios e não há risco de encerramento antecipado. Agora 7h41, o isolamento provoca redução de 12,7% no gasto de energia no Brasil. Consumo de energia cai 12,7% em todo o país na primeira quinzena de maio, na comparação com o mesmo período de 2019.
Dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mostram que os brasileiros utilizaram 54.918 megawatts entre 1º e 15 de maio. Na primeira quinzena do ano passado, o consumo foi de 62.934 megawatts. Na avaliação do órgão, a queda é resultado das medidas de isolamento social para conter a Covid-19, que foram intensificadas a partir de 21 de março. Por regiões, o maior recuo foi verificado no sul do país, de 15,1%. No Sudeste e Centro-Oeste, a redução no consumo foi de 14,4%. Já no Nordeste, a demanda caiu 10,9% e no Norte, 4,2%. A produção de energia também diminuiu 11,6% na primeira quinzena de maio, sobre o mesmo período de 2019. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. A Prefeitura de Caçapava publicou um decreto liberando a realização de missas, cultos e outras atividades religiosas. O decreto estabelece que, para garantir o funcionamento das atividades religiosas, é necessário intensificar as ações de limpeza, disponibilizar álcool em gel ou água e sabão, controlar o acesso de fiéis e respeitar a distância mínima de 1,5 metro por pessoa. De acordo com o prefeito Fernando Diniz, do PV, o município segue as determinações do decreto federal, que qualificou como essenciais as atividades religiosas de qualquer natureza, obedecendo às determinações do Ministério da Saúde. No último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do município, a cidade registrava uma morte por Covid-19, 28 casos confirmados e investiga 19 casos suspeitos. No primeiro quadrimestre do ano, 58 mil pessoas utilizaram serviços gratuitos de descarte de materiais oferecido pelos 14 PEVs, pontos de entrega voluntária de resíduos de São José dos Campos. Foram 22 mil toneladas de entulho de construção civil, vidro, madeira, restos de poda e ferro, entre outros resíduos. As unidades também receberam 33 mil materiais inservíveis, só de objetos que podem contaminar o meio ambiente e causar risco à saúde, se descartado de forma irregular. Foram 8 mil unidades de pilhas e baterias, 8 mil lâmpadas e 7 mil eletrônicos. Além de proporcionar comodidade para os munícipes, os PEVs contribuem para a redução do descarte irregular de resíduos na beira de córregos, áreas verdes e vias da cidade. Em junho, a Prefeitura vai inaugurar mais um PEV localizado no bairro Urbanova para atender os moradores da região oeste. Jornal da Manhã. Radares. Hoje em São José dos Campos não haverá fiscalização por radares móveis. A Prefeitura de São José realiza uma operação educativa. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito em boas condições, com tempo bom. A mesma coisa com o rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação aí da Dutra, Ailton Senna, boa visibilidade, motorista não enfrenta problema algum nesse momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, e a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Nesse momento todas têm situação bastante semelhante. Trânsito flui bem, tempo bom, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão das rodovias. Motorista faz uma viagem bastante tranquila. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h48. Repita. 7h48. Vamos agora à participação dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791.
O Tiago, nosso ouvinte de Jacareí, mandou mensagem pra gente aqui. Ele conta que tem uma área verde no Parque Califórnia, ali junto à rotatória, subindo a Estrada Velha, a Geraldo Scavone, que está abandonada. Segundo palavras do Tiago, tem mato alto, tá virando descarte de entulho, e isso sem falar do perigo aos moradores, porque lá também se escondem marginais. O Tiago diz que já entrou em contato, tanto ele quanto os vizinhos, com a prefeitura por várias vezes e nada de limpeza. Solicitação aí do Tiago e também dos vizinhos do Tiago ali nessa região do Parque Califórnia, em Jacareí. Olha, e descartar entulho nessa região não é desculpa, porque a prefeitura de Jacareí, aqui em São José são os PEVs, lá são os leves. Exato. Locais, né, que você pode levar de aí. Entrega voluntária. Exatamente. Né? Então não existe porquê, né? Mas não adianta, né, Eloy? Educação do povo. Ou nesse caso a falta de, né? Infelizmente. Mas nós vamos encaminhar sim, Thiago, para a prefeitura de Jacareí, pedir uma ajuda aí, né, nesse caso, para dar uma olhada, verificar a possibilidade então de cortar esse mato, tirar esses entulhos, né? O que não deveria estar lá, né, deveria ser levado diretamente nos leves. Agora, a gente tem uma situação, a gente falando aqui da questão de educação, né, Giovana? E infelizmente é uma constatação bastante triste. O Rafael, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele conta pra gente aqui que ele trabalha como motorista de aplicativo e a reclamação dele é sobre os passageiros que não querem entender as políticas dos aplicativos para a prevenção da Covid-19. A maioria dos aplicativos está proibindo a lotação nos carros e não está permitindo o passageiro no banco da frente. Já é obrigatório também o uso de máscaras. Porém, quando os motoristas de aplicativo chegam para pegar os passageiros, eles não querem entender que não podem ir com o carro cheio. Tá aí a reclamação do Rafael. Acredito que ele fala até em nome de outros motoristas de aplicativos que devem estar enfrentando a mesma dificuldade. O Rafael, inclusive, mandou pra gente os prints das informações que eles recebem, né, como motoristas, tanto do Uber quanto do 99, e lá está muito claro para os motoristas que isso é uma questão, é uma obrigatoriedade para os motoristas de aplicativo. Não é uma questão do motorista querer ou deixar de querer, é uma obrigatoriedade, e esses motoristas estão trabalhando. E eles podem ser punidos se não... Exatamente, eles podem perder o credenciamento junto aos aplicativos se for constatada uma situação de irregularidade. E que situação, né? Você chama, né, um motorista aí por aplicativo, ele vai, né, já teve o gasto para poder chegar até o local. Sim. E aí você quer ir com toda a família, encher o carro. Não pode, gente. Mas, Eloy, é complicado, né? As pessoas não usam nem máscaras, que é de uso obrigatório no estado, né? Aí não vai entender mesmo que... Mas é para sua própria... Sim. Né, o seu próprio cuidado com as pessoas, né? A menos que se faça, como eu já vi, eu confesso que eu não lembro se foi nos Estados Unidos, eu lembro que em algum lugar eu vi os motoristas de táxi criaram uma cabine de acrílico para o motorista. Eu vi também. Ele fica completamente isolado do restante dos passageiros, mas aí tem a questão do próprio custo, né? Os motoristas estão cada vez de aplicativo, estão cada vez com menos trabalho, situação difícil. Tomar, é uma questão de obrigatoriedade. O motorista de aplicativo, ele não pode permitir. Assim como a gente tem, por exemplo, aqui mesmo no Espaço Andrômeda, a gente tem um aviso na entrada aqui do prédio dizendo que é proibida a entrada sem máscara. Porque senão o prédio, né, a administração do prédio pode ser penalizada com multa e tudo mais, né? Então, se você vai chamar um motorista aí por aplicativo, já fica sabendo que ele não pode levar o carro, não pode lotar o carro. 3 pessoas no máximo no banco de trás. Isso aí. Então tá, a gente tem também um ouvinte de Jacareí, ele é morador do Parque dos Príncipes, e lá foram feitas muitas lombadas, algumas lombadas na verdade, para diminuir a velocidade dos carros, e esse nosso ouvinte disse que foi muito bom. Porém, na rua Príncipe Hans Adams não foi feita. E aí os carros continuam passando em alta velocidade. Esse nosso ouvinte aí disse que gostaria de pedir uma ajuda da Prefeitura de Jacareí, porque tem muitas crianças na rua e o pessoal não respeita a velocidade que está lá nas placas, infelizmente. Vamos encaminhar sim, pedir para a Prefeitura verificar a possibilidade, né, de fazer como já foi feito em outras ruas próximas, né, ali, né? Para diminuir a velocidade aí dos motoristas. Rua Príncipe Hans Adams em Jacareí. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp aí para você participar. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791.
O COI, Centro de Operações Integradas, começou a operar em Lorena. O sistema conta com 25 câmeras pela cidade para auxiliar na segurança. O sistema é interligado a órgãos como polícia, bombeiros, defesa civil e trânsito. A ideia é que haja um monitoramento 24 horas com o objetivo de identificar ocorrências e acionar os órgãos, além de identificar infrações no trânsito. O COI teve um investimento de R$3 milhões e conta com um sistema de vídeo monitoramento de alta tecnologia, com câmeras instaladas em pontos estratégicos e 4 portais nos principais acessos da cidade. 7h54. Repita. 7h54 e vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Carlos Sena. Pois é, o Brasil está em 6º lugar no mundo em número total de óbitos por causa dessa pandemia, né? Mas está em 22º lugar na relação com a população, né? 109 óbitos por milhão. Vejam só, Nova York, que fez um confinamento total, né, que chamam aí de lockdown, confinamento total, e Nova York tá com 8 milhões apenas de habitantes, tem bem mais mortos do que o Brasil, com 215 milhões de habitantes, e com essa quarentena meia boca aí que a gente tem. Só para lembrar, quase 3 mil municípios brasileiros não têm nenhum caso de coronavírus, mas o ministro interino da Saúde faz um alerta para o perigo da migração para esses municípios sem condições de receber no seu sistema de saúde, né? Isso é muito perigoso. O pior de tudo é que em alguns lugares reclamam, me mandam mensagens que mesmo tendo a receita médica, né, aquela receita tradicional de hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, vitamina C, um anticoagulante e um corticoide, né, quando vai comprar a hidroxicloroquina ou vai receber, não existe, né? E isso vai fazer pressão sobre as UTIs, né? As pessoas vão acabar tendo que ser entubadas, quando a hidroxicloroquina já está comprovado pelo uso, que resolve nos primeiros dias, se for aplicada nos primeiros dias, né? Eu já contei aqui que minha irmã usou durante um ano, né, e ainda sofre de asma, recomendada pelo reumatologista, nunca precisou de receita, né, só que agora precisa, e nunca teve nenhuma reação adversa, né. É um negócio assim, eu acho que é lobby de grandes laboratórios, porque a hidroxicloroquina é muito barata e não paga licença para ser fabricada, né. Bom, uma outra questão que nessa área é o material hospitalar, os insumos hospitalares que estão recebendo uma alta de 5.000%, um absurdo. Uma caixa de luva para procedimento, luva descartável, que custava R$9, agora está custando R$60. Um antibiótico muito usado, o nome é complicado, não importa o nome, custava R$541 a caixa, agora está custando R$2.500, né? Isso causa sérios problemas para os hospitais, né? E há o hospital também que está com prejuízo porque as pessoas estão com medo de procurar o hospital para outras causas e pegar o coronavírus, né? Estão adiando cirurgias que seriam necessárias, tratamentos que seriam necessários. Isso é muito ruim, a pessoa que fica em casa doente, adiando a ida ao hospital. Aliás, o Dr. Anthony Wonk, num debate ontem na Band, eu participei desse debate, falou das tragédias em casa, a violência doméstica, as brigas entre marido e mulher, a depressão, suicídio, né? É outra questão aí que tem que ser considerada em tudo isso. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a divulgação daquela reunião ministerial provocou ontem, segunda-feira, a alta na Bolsa de Valores e baixa no dólar. Significa esperança, enfim, do mercado. Há uma preocupação muito grande. Ontem foi dia da indústria, a indústria está sofrendo muito. Eu vi dados econômicos em que 600 mil empresas já quebraram, né, por causa dessa pandemia e da paralisação que foi feita, né? Esse é o efeito colateral
dessa pandemia. Um amigo meu, campeão de judô, estava me dizendo que um colega dele está com dengue, né, em situação muito precária, e que a gente já passou por epidemias de sarampo, de meningite, né, e de dengue, sem que houvesse esse efeito colateral, essa paralisação da economia, que parece que tem um componente político muito grande, né, talvez medo de governadores e prefeitos, talvez haja mesmo algum objetivo político em certas campanhas que a gente vê por aí, mas como eu falei na palavra medo, vejam só, é a mesma raiz grega, pan, né? Pandemia e pânico. Né? O pânico acaba paralisando as pessoas, né? E aí fica fácil de dominar as pessoas. Evite isso. Evite o medo, que o medo enfraquece as nossas defesas contra vírus, né? O nosso sistema imunológico é fortalecido quando a gente está com a cabeça boa. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 26 de maio de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.